Fala fera arretado, fala fera arretada. Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre processos de eletrização, só que agora com o terceiro processo, o processo de eletrização por indução. Fera, para estudar o processo de eletrização por indução, nós vamos ter que seguir aqui alguns passos, beleza? Mas no processo de eletrização por indução, o que eu posso te adiantar é, nós teremos um corpo eletrizado positivamente ou negativamente. Esse corpo inicialmente eletrizado, ele é chamado de indutor, e nós teremos um segundo corpo condutor, inicialmente neutro. Esse corpo condutor, inicialmente neutro, é o nosso induzido. É o corpo que nós queremos eletrizar. O primeiro passo, fera, seria você aproximar o indutor eletrizado do induzido, que é o nosso condutor neutro. Fera, quando você aproxima, sem colocar em contato, o indutor do induzido, o que vai acontecer aqui é uma separação entre prótons e elétrons. Como eu aproximei o indutor positivo desse corpo neutro sem encostar, o que vai acontecer aqui é uma separação entre prótons e elétrons. As cargas positivas do indutor vão atrair os elétrons do induzido, ou seja, eu tenho uma atração dos elétrons do induzido por conta do indutor. Então eu ficaria aqui, ó, com os elétrons mais próximos do indutor, acontecendo aqui uma repulsão entre os prótons que ficaram aqui na face oposta, do lado oposto, né? Então, quando eu aproximo o indutor do induzido, acontece uma atração com os elétrons e uma repulsão com os prótons. Fera, perceba que, apesar de ter acontecido uma separação entre prótons e elétrons, e isso é a indução, né? A separação entre prótons e elétrons é o que nós chamamos de indução. Perceba que o induzido, ele continua eletricamente neutro, né? Porque sua carga líquida, ela é igual a zero. O número de elétrons continua igual ao número de prótons. Essa separação, essa polarização é devido à presença do indutor, mas o induzido continua eletricamente neutro. Por isso, nós temos que seguir e continuar no segundo passo, beleza? Qual seria o segundo passo no processo de eletrização por indução? Ainda com o indutor próximo do induzido, nós vamos ligar esse condutor induzido à terra. É o famoso fio terra, né? Então, ligando-se o induzido à terra, aqui nós vamos fazer um aterramento, né? E como eu tenho aqui esse lado oposto com as cargas positivas, o que vai acontecer é uma atração dos elétrons da Terra ao induzido, tá? Então vai acontecer aqui um fluxo de cargas negativas da Terra para o nosso condutor induzido, beleza? Então, ao fazer o aterramento, vai acontecer um fluxo de elétrons para o induzido, de forma que cada elétronzinho desse neutraliza um próton. Então esse seria o segundo passo. Ainda com o indutor próximo, eu faço a ligação do induzido com a terra. Nesse caso aqui, um fluxo de elétrons ocorre da terra para o induzido. Fera, vamos continuar. O terceiro passo, ainda com o indutor próximo do induzido, nós vamos desfazer a ligação com a terra. Então, ainda com o indutor próximo do induzido, a gente corta a ligação com a terra, mas os elétrons ainda ficam concentrados próximo do indutor.
Desfazendo a ligação com o indutor ainda próximo, você pode separar o indutor do induzido, de forma que o indutor perceba que ele continua eletrizado positivamente da mesma forma, porque não houve contato entre os corpos, beleza? Mas o induzido vai ficar eletrizado negativamente. E quando você afasta o indutor do induzido, por ele ser um condutor, as cargas elétricas em excesso tendem a se espalhar pela sua superfície, beleza? Então esse é o processo de eletrização por indução. No final do processo, perceba que o sinal da carga do induzido é contrário ao sinal da carga do indutor. Se o indutor for positivo, o induzido ficará eletrizado negativamente. Perceba que se fosse o contrário, se o indutor fosse negativo, né? Se o indutor fosse um corpo eletrizado negativamente, a única alteração seria no fluxo de elétrons. Se esse condutor fosse um condutor negativo, eu teria desse lado esquerdo aqui a concentração dos prótons e do lado oposto a concentração dos elétrons. O que mudaria seria apenas esse fluxo de elétrons, que seria do induzido para a Terra. E no final do processo, o indutor estaria carregado negativamente e o induzido carregado positivamente, beleza? Então esse é o processo de eletrização por indução. Perceba que não há contato entre os corpos, mas nesse processo eu preciso da participação de um terceiro corpo, onde esse corpo é a Terra, tranquilo? E perceba que o processo de indução é um processo de separação entre prótons e elétrons. Essa é a indução, a polarização, a separação entre prótons e elétrons. Mas se você não continua o processo, o induzido aqui continua inicialmente neutro. E fera, antes de encerrar esse processo de eletrização por indução, eu quero te dar duas super dicas. Duas dicas arretadas para você levar no seu coração. A primeira dica é: todo corpo eletrizado, se for aterrado, vai ficar eletricamente neutro. Todo corpo eletrizado, se aterrado, ou seja, se eu pego um corpo eletrizado e faço um contato desse corpo eletrizado com a Terra, ele descarrega. Então, todo corpo eletrizado, ao ser aterrado, vai ficar descarregado, ou seja, eletricamente neutro. Essa é a primeira dica arretada. E fera, a segunda dica arretada é que todo corpo eletrizado atrai um corpo neutro. Pegou a visão? Todo corpo eletrizado atrai um corpo neutro. Perceba aqui que na indução, a atração entre os prótons e os elétrons prevalece em cima da repulsão, né? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre lei de Coulomb, força elétrica, né? Então perceba que aqui na indução, a atração entre prótons e elétrons prevalece, é mais intensa do que a força de repulsão entre os prótons. Então, todo corpo eletrizado, ele atrai um corpo neutro. Essa dica arretada é para você guardar no seu coração. Fera, eu espero ter te ajudado. Com isso, nós encerramos o bloco de processos de eletrização por atrito. Na próxima aula, eu te aguardo na resolução de exercícios. Vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!